Nós vivemos na era da informação e isso, graças a Deus, chegou na igreja. Nós podemos ouvir palavras, ensinamentos em qualquer rede social que a gente entrar. E graças a Deus por isso. Isso é muito bom, isso é muito importante. Mas o que você tem feito com aquilo que você está ouvindo? Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a importância de praticar aquilo que nós temos ouvido e lido. Antes, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal, a compartilhar esse vídeo, porque eu não sei se você sabe, nós somos aproximadamente 170 milhões de cristãos no Brasil. Isso quer dizer que quase 80% dos brasileiros são cristãos. E canais de não cristãos têm mais inscritos que canais de cristãos. Nós temos que atingir todas as atmosferas da sociedade. E as redes sociais são um grande meio para propagarmos o Evangelho e a palavra do Senhor. Então, quero te convidar a me ajudar, a ajudar o reino dos céus, se curtindo, compartilhando, se inscrevendo, para que cada vez venhamos ter mais forças e que a palavra do Senhor venha crescer e romper cada vez mais. Eu tenho certeza que você conhece José, José do Egito, esse jovem fenomenal que tem grandes coisas para nos ensinar. Hoje nós vamos aprender um pouco mais com ele. Nós vamos aprender sobre fidelidade e nós vamos aprender o tanto que é importante praticarmos aquilo que nós ouvimos. Lá em Gênesis capítulo 39, se você tem um exemplar da Bíblia, eu te convido aí na sua casa a abrir ele e vamos ler o capítulo 39, versículo 6. Assim, Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José e, tendo como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência. E logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Vem e deite-se comigo, ordenou ela. José começou a ser um grande administrador da casa de Potifar. Como em tudo que ele colocava a mão, na casa de Potifar não foi diferente. Começou a prosperar. José começou a ser administrador na casa de Potifar e a casa de Potifar começou a enriquecer mais ainda. E Potifar não precisava se preocupar com mais nada, porque José era um grande administrador e a palavra fala porque o Senhor estava com ele, as coisas aconteciam, as coisas fluíam. Porque o Senhor estava com José, ele prosperava. E no caso aqui, a casa de Potifar também prosperava por causa da presença de José lá. E a palavra do Senhor fala que José era muito bonito e a mulher de Potifar começou a olhar para José e a desejar José. E disso nós já podemos tirar uma lição. Sabe, às vezes o primeiro olhar você não pode evitar. Muitas vezes o primeiro olhar para aquele rapaz, para aquela moça, você não pode evitar. Mas o segundo é totalmente evitável. Você não peca quando você olha a primeira vez, mas sim você peca quando você olha a segunda vez. Às vezes despercebido na rua, às vezes despercebido na faculdade, na academia, você olha para um lugar que tem um rapaz, que tem uma moça, e esse primeiro contato visual você não pode evitar. Mas o segundo, sim, esse você pode. Mais do que poder, você deve evitá-lo. Porque muitas vezes esse segundo contato vai fazer você ter sentimentos ruins no seu coração. Vai fazer você ter desejos ruins no seu coração. Como aconteceu com a mulher de Potifar. Ela começou a olhar para ele com desejo. Ela começou a olhar para ele com segundas intenções. Sabe,
muitas vezes a traição vai começar no olhar. Você começa a olhar, você começa a admirar, você começa a flertar, você começa a apreciar, logo o seu olhar já passa disso tudo para um olhar de desejo. Então você que tem um namoro, que tem um casamento, sempre deve não olhar a segunda vez. Você sempre deve fugir do segundo olhar, porque isso muitas vezes irá levar você até pensamentos e desejos pecaminosos. Você nunca deve olhar para a pessoa com desejo. Você nunca deve olhar para uma pessoa como flerte. Você deve sempre estar com os seus olhos atentos para onde você vai olhar. Como eu estou dizendo, o primeiro olhar, esse sim você pode evitar. Mas o segundo, você deve evitar mais ainda se for possível. Então faça assim. Não faça como a mulher de Potifar. Não olhe para outras pessoas com um olhar de desejo, porque isso é pecado. Isso irá fazer você pecar no seu coração. Mas no versículo 8 diz que José recusou, porque a mulher de Potifar ordenou para José se deitar com ela. E disse: Meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade e estaria pecando contra Deus? José nos dá uma lição fenomenal aqui. José nos dá uma aula aqui de como fugir da tentação. Mas como nós vamos saber que nós devemos fugir da tentação? Porque o nosso mestre já nos falou que nós devemos fugir da aparência do mal. José tem tudo bem guardado no seu coração. José tem tudo bem guardado na sua mente. Ele falou para a mulher de Potifar: olha, presta bem atenção. O meu senhor Potifar, ele me deu tudo aqui nessa casa. Eu posso fazer o que eu quiser na hora que eu quiser. Ele me fez administrador aqui da casa dele. E eu posso ter tudo, mas ele me falou uma coisa, que na senhora eu não posso tocar. Sabe? É isso que Jesus fala para nós. Jesus nos dá tudo, mas tem várias coisas que ele fala: não toque. Tem várias coisas que ele fala: não se aproxime. Tem várias coisas que ele fala: não faça. Sabe, o nosso grande problema é esse, que Jesus já nos falou através da palavra dele. Ele fala para cada um de forma individual aquilo que nós não podemos fazer e mesmo assim nós insistimos em fazer. Ele fala para você: não adultera, aí você vai lá e adultera. Ele fala para você: não mente, aí você vai lá e mente. Ele fala para você: não cai em jogos de azar. Aí você vai lá e cai em jogos de azar. Nós temos que ser como José. Ele falou assim: o meu senhor me falou que eu não posso tocar na senhora. Você tem que ter isso na sua mente, você tem que ter isso no seu coração. E falar: o meu senhor já me falou que eu não devo sentar na roda com certas pessoas. O meu Senhor já me falou que certos tipos de palavras não podem sair das minhas bocas. Nós devemos falar: o nosso Senhor nos falou que certas atitudes nós não devemos tomar. Certas ações nós não devemos tomar.
Porque o meu mestre já falou que eu não devo tomar essas ações, essas atitudes. A palavra do Senhor me fala que eu não posso tomar essas ações, essas atitudes. A palavra do Senhor fala que eu não posso ter esses pensamentos. A palavra do Senhor me fala que eu não posso ir nesses lugares. Então, por que você está insistindo em fazer aquilo que a palavra, aquilo que o Espírito Santo já te falou que você não deve fazer? Por que você está insistindo em ter amizades que o Espírito Santo de Deus já te falou que você não deve ter? Por que você está insistindo em vestir roupas que o Espírito Santo já te falou para você não vestir? Por que você ainda insiste com um linguajar que o Espírito Santo de Deus já te falou para você não ter? Por que você está insistindo em ir para lugares que o Espírito Santo de Deus já te falou para não ir? Para de ser teimoso. Para de ser teimosa. Vamos ser como José e falar isso aqui, ó. O meu Senhor me falou que eu não posso tocar na senhora, não. Tem tantas coisas que Jesus fala para nós que nós não devemos fazer. Tantas e tantas coisas. Jesus já te falou que você não pode ter esse namoro do jeito que você está tendo. Por que você está tendo ele? Jesus já te falou que você não pode continuar fazendo esses negócios que você está fazendo. Jesus já te falou que esse linguajar seu está passando da hora de você mudar. Jesus te falou que está na hora de você começar a ler a Bíblia. Ele te falou que está na hora de você começar a orar. Então, por que você está insistindo em fazer tudo o contrário daquilo que ele está te mandando? O nosso problema, muitas das vezes, não é a falta de instrução. O nosso problema, muitas vezes, não é a falta de saber a palavra. A maioria dos nossos problemas é porque nós não obedecemos, é porque nós não colocamos em prática aquilo que nós estamos ouvindo. Nós ouvimos palavra na internet, nós ouvimos palavras semana após semana, culto após culto, nós vemos Reels, nós vemos TikTok, nós vemos 1 milhão de coisas, mas mesmo assim nós ainda fazemos tudo o contrário daquilo que Deus está mandando a gente fazer. Nós fazemos tudo o contrário daquilo que nós estamos ouvindo. Nós não colocamos em prática aquilo que nós ouvimos dia após dia, em canções, em louvores, em sermões, em devocionais. Muitas vezes o nosso problema não é a falta de instrução. Não é a falta de instrução. Adão e Eva sabiam muito bem que eles não poderiam comer do fruto. Deus já tinha dado a instrução para eles: vocês não vão comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que eles fizeram? Foram lá e comeram. Sansão sabia perfeitamente bem que ele não poderia revelar da onde vinha a força dele. E o que ele fez? Ele foi lá e revelou. Nós devemos ter uma vigilância como a de José. Temos as ordens dadas pelo Espírito Santo de Deus nas nossas mãos, agora é praticar. É aplicarmos em todas as áreas das nossas vidas. Que aula que José nos dá. Só que continua. Lá no versículo 8 diz que José recusou e disse: meu senhor me confiou todos os bens da sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. E aí ele continua. 10. A mulher continuava a assediar José diariamente, ou seja, todo dia. Mas ele se recusava a deitar-se com ela. Cara, isso aqui me conforta, sabe por quê? Porque uma história como essa nos mostra que o diabo ele nunca vai desistir. Você tem que ter essa verdade no seu coração. O diabo nunca vai desistir de você.
Ele nunca vai desistir de fazer você cair na tentação. Ele nunca vai desistir de fazer você cair no erro. Ele nunca vai desistir de fazer você cair no pecado. Ele nunca vai desistir de ver você no fundo do poço. Todos os dias ele vai se levantar contra a sua vida, tentando te destruir, tentando te fazer errar, tentando te fazer pecar. Então, no nome de Jesus, seja como José e fuja da tentação todos os dias. Não brinque com o pecado, fuja dele, negue ele. A palavra do Senhor fala que nós temos que fugir da aparência do mal. Ou seja, tem aparência, às vezes nem é mal, só tem aparência de mal, fuja, corra, sem olhar para trás. Todos os dias a mulher continuou, indo até José, flertando com José. Pense só comigo, José aqui nessa época era um jovem muito novo, um homem cheio de testosterona, forte, firme, jovem. Ele fazia o quê? Ele flertava com a mulher de José? Não, porque ele sabia que isso aqui, carne, não dá conta de vencer a tentação, não, meu filho. Ele fazia o que nós devemos fazer, fugir. Nós não devemos brincar com o pecado. Nós não somos mais fortes que o pecado. Nós não somos mais fortes que a tentação. Nós temos que fugir. Você não deve ficar brincando, achando que você vai vencer o pecado, que você é o Todo-Poderoso. Não, você tem que fugir, sem olhar para trás, inclusive. Todo dia o pecado vem. Todos os dias a tentação vem bater na sua porta. Todos os dias o inimigo vem com pratos cheios para tentar fazer você cair. Mas você tem que escolher Deus. Ei, pense muito nisso. Todos os dias quando Satanás vier até você com os pratos dele, com as tentações, todos os dias quando ele vier com as propostas, todos os dias quando ele vier com os pratos da tentação na sua e tentar entregar na sua mão para você viver aquele momento de pecado, escolha Deus, escolha Jesus, escolha o Espírito Santo, escolha ficar do lado da palavra, escolha se santificar, escolha continuar puro, escolha continuar com as suas vestes brancas e fuja do pecado, não caia nessa tentação, não pegue esse prato que o inimigo vem tentar colocar todos os dias na sua vida, se fortaleça com a presença do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Faça como esse jovem José. A mulher estava todos os dias tentando, e ele sempre recusava. Todos os dias você tem que recusar as propostas que chegam à sua porta. Todos os dias você tem que recusar as propostas que chegam no seu direct. Todos os dias você tem que recusar as propostas indecentes que chegam no seu WhatsApp. Todos os dias você tem que recusar essas propostas que estão te afastando de Jesus. Todos os dias você tem que recusar essas propostas que vão te afastar da palavra, da oração, que vão te afastar dos caminhos de Jesus. Todos os dias você tem que recusar essas propostas que não agregam em nada para a sua vida. Todos os dias você tem que recusar esses convites que te afastam de Jesus, que fazem a presença do Espírito Santo de Deus esfriar dentro do seu coração, que fazem você não estar mais sensível à presença do Espírito Santo de Deus. Recuse essas propostas, meus filhos, no nome de Jesus, para você viver uma vida de santidade com o Pai. Faça como José. E lá no versículo 19, tem uma lição que eu quero aplicar um pouco mais ainda com você aqui nesse vídeo. Ao ouvir a mulher contar como José a havia tratado, Potifar se enfureceu. Pegou José e o lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu. José foi fiel ao seu senhor Potifar, mas acima de todas as coisas, ele foi fiel a Deus. A mulher de Potifar armou uma armadilha para José e fingiu que José tentou violentá-la.
E o que me chama a atenção aqui, sabe o que é? Que a fidelidade de José ao patrão dele, a Deus, o levou à prisão. Sabe? Às vezes ser fiel a Deus vai te levar a posições um tanto quanto desagradáveis. Paulo foi fiel ao Senhor e a fidelidade de Paulo ao Senhor levou ele a prisões, a naufrágios, a açoites, a noites mal dormidas, a calúnias, a tribunais, a julgamentos, a difamações. A fidelidade de Jesus a Deus o levou a açoites, o levou à cruz, o levou à coroa de espinhos. A fidelidade de Jesus a Deus levou ele à morte. A fidelidade de Daniel a Deus levou ele à cova dos leões. A fidelidade de José levou ele para a prisão. Muitas vezes ser fiel a Deus vai nos levar a lugares um tanto quanto desconfortáveis. Só que, mesmo assim, você deve permanecer fiel a Deus. Escolha morrer na prisão se for necessário, mas continue fiel a Deus. Escolha ficar sem amigos se for necessário, mas continue fiel a Deus. Escolha ficar sem emprego se for necessário, mas continue fiel a Deus. Escolha ser chamado de quadrado se for necessário. Escolha ser chamado de careta se for necessário, mas continue fiel a Deus. Mesmo que muitas vezes a fidelidade a Deus vai nos levar a esses lugares. E assim como José um dia se tornou governador, pode ser que aqui na terra a fidelidade a Deus nos leve a lugares elevados. Mas a sua fidelidade a Deus acima de tudo vai te levar aos céus. E naquele grande dia, quando você estiver diante do Senhor, quando você estiver diante do trono do Senhor, Ele vai te falar: vem, meu filho, vem para perto de mim, pode entrar, porque lá na terra você foi fiel a mim. Você foi fiel a mim nas suas palavras, nas suas ações, nas suas atitudes, no seu caráter, na sua ética, nos seus valores, na sua moral. Você foi fiel a mim com o seu dinheiro. Você foi fiel a mim. Você entregou a sua vida a mim. Você foi fiel a mim com o seu tempo. Você foi fiel a mim em todos os seus relacionamentos, em todas as rodas que você chegou. Você foi fiel a mim em todos os lugares que você pisou. Então entre, que aqui está a coroa da vida que eu preparei e que eu reservei para você. Às vezes a fidelidade ao Senhor aqui na terra vai nos levar a lugares extremamente complicados. Só que acima de tudo, a fidelidade a Deus vai te dar um lugar no céu, junto com todos aqueles grandes homens e mulheres do Senhor que foram fiéis até a morte. Jesus te abençoe, que Ele abençoe essa casa, que Ele abençoe a sua família e que você venha prosperar e ser fiel a Deus aonde quer que você chegue.